sobre tua vida. Você vai escutar agora uma mensagem de poder na voz do pastor Sandro Begnami. Abra seu coração, porque a partir de agora, sua vida poderá ser transformada pelo poder de Deus. Isaías 40, 25 ao 31. Vamos ler a palavra do Senhor? Quem está pronto para ler juntamente comigo, dá um amém como resposta nesta noite, amém? Está dizendo assim a palavra do nosso maravilhoso e eterno Deus. A quem me farei semelhantes, para que ele seja semelhante? Diz o santo. Levantai ao alto os vossos olhos. Quem criou todas estas coisas? Aquele que faz sair o exército de estrelas, uma por uma, e as chama pelo nome. Por causa da grandeza das suas forças e da fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Aleluia. Porque dizes, ó Jacó, e tu reclamas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e a minha causa passa despercebida ao meu Deus? Não sabes? Não ouvistes? O Senhor é o eterno Deus, o Criador dos confins da terra. Ele não se cansa nem se fatiga, e não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Olha que versículo interessante, o 30. Até os jovens se cansam e se fatigam, e os jovens tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, recarregarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Põe a sua Bíblia aí, por favor, do seu lado, o seu iPad, o seu iPhone, e levanta a sua mão direita para o céu, porque esta palavra, neste congresso maravilhoso das senhoras, é para revelar o novo de Deus para a sua vida, nesta noite, amanhã e durante o ano de 2013 e 2014, até o próximo congresso das irmãs. Senhor maravilhoso, nosso eterno Deus, eu já sinto o Senhor recarregando as minhas forças aqui nesta noite. Não perca nenhuma oportunidade, querido e amado irmão, porque Deus tem coisas lindas, firmes e poderosas para revelar a você neste culto, aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui nesta noite nós queremos entrar na tua presença e te pedir pela tua misericórdia. Dá ordem agora, meu Senhor, aos anjos do Senhor, e que os anjos do Senhor, que são guardiões da igreja, dos cristãos, daqueles que hão de herdar a salvação, possa agora, Senhor, cercar este templo com a presença deles que são guerreiros, em nome de Jesus. Aonde estiver talvez um demônio ou legiões tentando agir para tentar desanimar, principalmente aqueles que estão dentro deste templo, nós te pedimos, envia eles agora com espadas desembanhadas para poder começar a cortar e neutralizar os dados inflamados do maligno. Em nome de Jesus agora, Senhor, eu quero fazer a segunda parte desta oração te pedindo, Senhor, da mesma forma que a tua glória desceu quando Salomão havia terminado de construir aquele templo lindo e suntuoso, somente para poder te adorar, e quando Asaf e todos os levitas começaram a tocar as harpas, o símbolo, a tocar os tambores, a tocar todos os instrumentos, e foram vozes maravilhosas te louvando, diz que a tua glória desceu naquele lugar e ninguém permaneceu de pé por causa da tua glória. Nós te pedimos agora, Senhor, que esta glória desça sobre este lugar, e que aqui nesta noite demônio não consiga ficar neste lugar. Se você já está sentindo a presença de Deus, levanta a mão. Se você não está sentindo, levanta a mão do mesmo jeito, porque Deus vai te renovar.
O Senhor está aqui nesse lugar. O Senhor está aprovando este congresso. O Senhor está recarregando esta igreja. O Senhor está recarregando o teu ministério, meu irmão. Sabe por quê? Porque coisas muito mais excelentes Deus te levantará para fazer para Ele. Em nome de Jesus. Ó Senhor, guarda a minha vida agora, da minha família. Guarda a vida do pastor Júnior, da sua família. Guarda a vida do evangelista Washington. Guarda a vida dos demais obreiros que são desta casa. Guarda a vida dos membros. Guarda a vida do visitante. Guarda a vida dos pastores que visitam nesta noite. Senhor, nós te pedimos, guarda-nos debaixo das tuas asas, ó Altíssimo e poderoso Deus, em nome de Jesus. E as palmas louvam ao nome maravilhoso de Jesus. Pode tomar o teu assento. Se você é pentecostal, pode continuar dando glória. Se você sentiu o Espírito de Deus, meu irmão, eu tenho certeza que eu já vi, já estou presenciando. O meu espírito é o mesmo que está no pastor Júnior. Ele não vai proibir ninguém de dar glória aqui nesta noite. Ele não vai proibir ninguém de ser renovado. Ele não vai proibir de ninguém dizer aleluia, Jesus. Sabe por quê? Porque a glória é para Ele, o louvor é para Ele, a honra é dele. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, e Ele está neste lugar pelo seu Espírito para abençoar. Não é as cadeiras, não são os instrumentos, mas para abençoar você que veio aqui nesta noite. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. Queridos, louva a Deus, que é bom, é maravilhoso. Nós sabemos, a tecnologia para nós é algo surpreendedor, é algo maravilhoso. Se você retratar, eu não vou muito longe, eu vou há 20 anos atrás, quando eu estava lá no Brasil, não é? Me preparando para poder cursar um curso teológico. Eu me lembro a dificuldade que era de comunicar com as pessoas, porque celular, nem todo mundo podia ter celular. Interessante que quando você adquire qualquer, não é verdade, eletrônico que precisa ser recarregado, você entende que se você for ao manual, você pegar as instruções, isso é para qualquer coisa, para montar ou para fazer com que o bom funcionamento do eletrônico, podemos dizer assim, que é aquilo que nós queremos trazer nesta noite, seguir as regras necessárias, como quando nós compramos, um exemplo, um iPhone ou um smartphone, nós precisamos de deixar tantas horas para recarregá-lo, tantas horas, e ali depois aquela bateria, ela vai realmente estar preparada para que quando chegar no vermelho novamente, que é a indicação que precisa ser novamente regado, você venha plugar e venha recarregar. Mas nós sabemos que a nossa corrida na América, principalmente nesse país, América dos Estados Unidos da América, é muito grande. Nós usamos bastante o nosso telefone para muitas coisas, para falar, para mandar um text, para talvez na internet, e usamos muito o telefone. E aí, em certas horas é bom e não o recharge no carro, para você recarregar e colocar um pouquinho de carga. Mas se não estiver no vermelho, você vai reparar que o seu telefone, a passar dos dias por carregar na hora ainda, o seu telefone vai ficar viciado, podemos dizer assim, para que ele não pegue a carga necessária e dure o tempo necessário. Nós podemos analisar tudo isso entendendo que Deus quer falar conosco nesse congresso das irmãs, que a nossa vida também, quando nós vamos por telefone, ela deve ser bem equilibrada. Nós não podemos ser de mais e nem de menos, e nem do lado de cá ser e do lado de lá menos. Mas nós precisamos seguir as regras pelos quais a palavra de Deus coloca para nós, para que tudo na nossa vida vá bem, e nos momentos que nós precisamos renovar as nossas forças, renovar a nossa vida, para seguirmos novamente a caminhada, o nosso Deus possa entrar em ação e nos renovar, e possamos então, atrás dessa renovação, seguir à frente, porque a nossa caminhada é longa, até chegar o grande dia de Jesus arrebatar a sua igreja, e quem crê nisso, glorifique e adore ao nome do Senhor. Quando nós presenciamos aqui o capítulo de número 40 do livro do profeta Isaías, nós presenciamos um povo, podemos dizer assim, usar a palavra, um povo que já está desgastado, que já está com a sua vida espiritual viciada, podemos dizer assim, em adorar outros deuses. Deus começa a falar aqui que o povo precisava ser consolado. É as duas primeiras palavras do capítulo 40, consolai, consolai
o meu povo, diz o Senhor. Se você começar a analisar, você vai poder perceber que a força de Israel nessa altura pelo qual o profeta Isaías é levantado, é uma força, podemos olhar para Israel e ver que essa que estava em Israel não era mais a força de Deus, mas uma força humana. Porque quando Israel estava com a força de Deus neles, o que acontecia, queridos e amados irmãos? Eles não desviavam dos propósitos de Deus, eles ficavam firmes, ganhavam as batalhas, adoravam o Senhor com prazer, faziam o seu dia a dia, plantavam, colhiam, tudo com muito prazer. Mas você percebe na caminhada, quando Israel desviava, não obedecia mais os líderes, e ainda tem um pouco a voz de Deus através dos seus líderes, Israel, ele se enfraquecia, Israel não ganhava batalhas, Israel estava desanimado. Então a visão, se você depois em casa quiser ler, do capítulo de número 40, de Israel, do povo de Israel, é uma visão de desespero, é uma visão de desânimo, é uma visão totalmente de dependência de uma força para os fazer novamente animados. E Deus aqui vem, se nós tivéssemos tempo para ler pausadamente, quando Deus fala aqui no versículo 7, preste atenção, aqui está dizendo, Israel, eles perdeu totalmente a confiança, a esperança, e estava longe de Deus, sem fé, não é? Incrédulo. E aqui diz que o Senhor levanta e fala assim, voz que clama no deserto. E lá no versículo 6 está dizendo, diz uma voz, clama. E eu disse, que hei de clamar? Israel clamava, mas clamava como homem, como pessoas pecadoras que não se arrependiam. Eles não mais acreditavam porque havia perdido a esperança. E Deus então vem pela boca do profeta e fala assim, olha, o homem que está longe de mim, verso 7, ele é como a erva, seca-se como a erva, caem as flores, soprando neles o hálito do Senhor. Na verdade o povo erva. 8, seca-se a erva, caem-se as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste para todo sempre. Deus está dizendo, Israel, parafraseando aqui no meu entender, Israel, não adianta vocês ficarem com queixo duro, com coração duro, tentarem virar para o outro lado e não olhar para mim, porque Israel, se vocês permanecerem dessa forma, vocês nunca vão ser renovados, vocês nunca vão ser vencedores, vocês nunca vão ser diferentes, vocês nunca vão conquistar aquilo que eu tenho para o futuro e o presente de vocês. É isso que Deus está falando. E aí quando você vai lendo mais, você vai entendendo quem é esse Deus que está tentando trazer de volta para Ele. Deus se coloca como um Deus, nós sabemos muito bem, um Deus soberano. O que é ser um Deus soberano, irmãos? Essa palavra que para muitos, talvez na teologia, quando você estuda, é muito mais fácil de você entender. Mas a soberania, essa palavra ser soberano é muito fácil de entender. Se resume a um Deus que tem todo o poder nas suas mãos. Deus não se enfraquece no seu poder, nos seus planos e nas suas metas. Eu vi uma coisa interessante de um pastor outro dia, e eu peguei isso e agora estou me lembrando que tem pessoas que acham que Deus é como aquele velhinho de bengala, né? Aquele velhinho que está lá no ringue de boxe, lutando com o diabo, o diabo dá um nele, e daqui a pouco Deus, está lutando com o diabo, começa a suar, começa a cansar, porque é um velhinho. Irmão, Deus não luta com o diabo dando murro no diabo, Deus dá ordem e o diabo tem que obedecer, porque Deus não muda no seu poder, na sua essência, na sua grandeza. Deus continua sendo o mesmo Deus, e se você crê nisso e serve a Ele, aplauda a Ele nessa noite. Deus não muda, Ele é soberano. E aí Deus começou a revelar para Israel, capítulo 40, 11, ele diz, como o pastor apacentará o seu rebanho, ele diz, nos seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará para seu regaço. As que amamentam, ele as amamentam. As que amamentam, melhor, ele disse assim, ele guiará mansamente. E aí Deus vai começando a falar. Verso 15, olha que interessante. Certamente as nações são consideradas por ele como a gota no balde e como o pó miúdo das balanças. Ele pesa ilhas como se fossem fino pó. É esse Deus que você serve. Aqui mais adiante está dizendo que ele se assenta no globo da terra. Isso já é uma alusão
que a terra é redonda. Olha a grandeza desse Deus que você serve. Em certas horas, pastor Júnior e amados irmãos, que nós somos murmuradores e achamos que Deus está atrasado, como o nosso relógio, como o nosso carro e nosso GPS. Deus não atrasa com os seus propósitos na sua e na minha vida. Deus não chega tarde. Deus não perde o apontamento que Ele tem para com a sua vida. Sabe por quê? Porque levanta a tua mão assim, levanta a tua mão. Imagina que essa mão de Deus, na palma das mãos de Deus, o globo terrestre, tudo é como grãos de areia. Levanta a tua mão e adora a grandeza desse Deus. Tudo está aqui dentro da mão de Deus. Podemos dizer assim, não é? Podemos fazer uma comparação humana. Tudo está dentro das mãos deste Deus. Mais adiante, falando da soberania de Deus, da grandeza desse Deus, da pequenez de Israel e a nossa, Deus então começa, é o texto que nós acabamos de ler, começa a falar o seguinte, 25: a quem me farei semelhante, para que ele seja semelhante? Deus está perguntando, quem vocês querem comparar? Nos versículos anteriores aqui, Deus começa a dizer, olha, ainda que o homem faça de madeira e depois revista de algum metal, de ouro, de prata, de qualquer metal, os seus ídolos, eles não podem ser comparados a mim. E Deus pergunta aqui, a quem vocês querem assemelhar a mim? E Deus aí começa a nos lembrar das grandezas e dos atos que Ele pode fazer. Ele diz assim, levantem os vossos olhos para o alto, aleluia. E Ele começa a perguntar, quem criou todas estas coisas? Você já parou para olhar, irmão, que a grandeza que a grandeza de Deus é algo misterioso, que a criação de Deus é algo misterioso? Nessa tarde, um pequenininho que eu estava vendo, passando uma reportagem falando de pessoas que convivem com os animais marinhos. Tinha uma bióloga, uma mulher nessa tarde, e ela convive muito com os tubarões. E um tubarão que tem uma peculiaridade, eu esqueci o nome dele, que ele tem uma boca pequena na frente. Ele não tem uma boca grande como aqueles animais brancos que os homens têm medo dele, mas é um tipo de tubarão que tem uma boca pequena. Mas quando ela estava dizendo que ia acontecer um dia que um tubarão até tocou com a boca na sua mão, por causa do poder muito grande de sucção. Então ela pegou um pedaço de peixe que ela estava dentro do tanque e ela colocou pertinho do tubarão, e aí ele puxou como se fosse um vacuum forte, com aquela sucção de dentro da boca. E aquela bióloga falou para o repórter que aquele tubarão, quando ele está procurando os peixes, o seu alimento que estão escondidos no meio da areia, no fundo do mar e das pedras, a sucção é muito maior, não sei quantas vezes maior do que aquela sucção que ele estava tentando pegar o pedaço de peixe que estava na mão dela. Olha que coisa impressionante. Por causa do poder dele inspirar alguma coisa, ele consegue tirar os peixes ou algum alimento que está dentro da areia, por causa do poder e por causa da lei da sobrevivência dos animais, da cadeia alimentar. Quem fez este animal tão perfeito? Eu disse para minha esposa, olha que coisa linda, que coisa perfeita, que mistério de Deus. Irmão, o nosso coração, nossos olhos ainda não contemplaram a grandeza total deste Deus, porque Ele está reservando tudo isso para a igreja que vai morar no céu. Aplauda o nome do Senhor, porque você vai morar um dia lá e vai ver Deus na sua essência e totalidade. Aleluia. Ele diz, olhai para tudo. Quem criou todas essas coisas? Aquele que faz sair um exército de estrelas, uma por uma, e a chama pelo seu nome. Deus sabe o nome de cada estrela. Deus sabe o nome de tudo. Deus sabe o seu nome. Diga assim, Deus sabe o meu nome. Fala assim, Deus me conhece. Aleluia. Que coisa linda. Aí então está dizendo, continuando 26, por causa da grandeza das suas forças e da fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. E aí, irmãos, Deus entra um particular falando de Jacó, que o povo de Israel veio da descendência de Jacó, e ele vira relacionado a Jacó, e nós sabemos muito bem que Jacó foi trocado o nome dele para Israel e tornou-se uma grande nação, através de Jacó que foi revertido o nome, por causa da experiência com Deus, para Israel. E ele diz assim, 27, porque dizes, ó Jacó, e tu reclamas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor. Não tem certas horas na nossa vida que nós
achamos com a nossa fragilidade, pequenez e deficiência humana que Deus não está nos vendo, que nós estamos sozinhos. Irmãos, a palavra de Deus fala: se nós subirmos o mais alto céu, ali os olhos e ali a presença de Deus vai estar. Se nós descermos a mais profundeza das terras e até no Sheol, que é considerado como um inferno, ali também o Senhor está nos vendo. O Senhor está penetrando as mais profundezas de todas as coisas. Não temos que se esconder desse Deus maravilhoso e grande, porque Ele tem propósito nas nossas vidas. Adore o nome do Senhor nesta noite. Meu caminho está encoberto diante do Senhor, é isso que Jacó, Israel estava dizendo, e a minha causa está passando desapercebida diante do Senhor. Deus, e responde pelo profeta: vocês não sabem? Vocês parece que nunca ouviram que o Senhor, o eterno Deus, é o Criador dos fins da terra. Está dizendo mais: Ele não se cansa e Ele não se fatiga. Vamos trazer o contexto humano, irmãos. Quantas vezes na nossa vida nós chegamos em casa cansados após um dia de trabalho? Tem dia que, por mais, acontece comigo, eu sei com vocês, porque isso se chama, não é? Exercício repetitivo e cansaço acumulado. Eu sei, tem alguém que tem cansaço acumulado aqui? Eu sou o primeiro a levantar as mãos. Tem alguém que tem cansaço acumulado aí? Talvez você teve um dia easy, mas como você chega, levanta as duas mesmo. Talvez quando você chega em casa, trabalhou half a day, meio-dia. Meio-dia, não foi pesado o dia, mas quando você deita na poltrona, parece que você trabalhou 12 horas. Porque você cansa e eu canso, nós temos cansaço acumulado. Mas a palavra de Deus aqui está dizendo que Deus não é homem, que Deus não é você e nem sou eu, que o nosso Deus não se cansa, o nosso Deus não se fatiga, o nosso Deus não tem quem esquadrinhe o seu entendimento. O nosso Deus, Ele é diferente de mim e de você. O nosso Deus está pronto a todo momento. O nosso Deus quer agir a todo momento. O nosso Deus tem amor a todo momento. O nosso Deus tem poder a todo momento. O nosso Deus tem renovação a todo momento. E Ele está aqui para te nesta noite. E aí diz mais o profeta, através de Deus falando com ele: Ele não se cansa nem se fatiga. Para quem esquadrinhe o seu entendimento. Ele dá força aos cansados, ao cansado, e multiplica o poder a quem não tem nenhum vigor. E agora trazendo para essa classe aí, como eu, vou começar a pular aqui, até os jovens, até aquele, né, que corre, faz anda de bicicleta, vai descer no inverno aí, numa prancha, que eu nunca fui, mas eu quero ir porque eu sou jovem. Amém? Quem é jovem aí? Diga glória a Deus. Até o jovem que faz todos esses exercícios radicais, não é? Não importando a aparência externa, mas sim dentro, porque nós jovens por dentro, por causa do Senhor na nossa vida. Amém, igreja do Senhor? Aqui está dizendo que até esses jovens, que tanto por fora como por dentro se demonstram ter toda a força, eles se cansam e eles se fatigam por causa dos problemas, das dificuldades da vida. E está dizendo que até esses jovens, que tem certas horas que parece que são tão fortes, está dizendo, tropeçam e caem. Tropeçam e caem. Aqui nesta noite, olha que exemplo. Quem achou que era forte aqui nesta peça, tropeçou e caiu por falta da presença de Deus na sua vida. Até os mais jovens, até aqueles que têm mais, podemos dizer assim, usar a expressão, poderosos, que falam línguas, que profetizam, que conhecimento pleno da palavra, se não estiverem crendo nesse Deus soberano, renovados por esse Deus soberano, podem tropeçar, podem cair. Mas por outro lado, diz a palavra do Senhor, quando eu terminar de falar este versículo aqui, eu quero que você dê um glória para rachar a cabeça de Satanás. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quem está esperando em Deus
Aplauda a Deus, glorifica a Deus. Fale mistério nesta noite, porque o Espírito Santo está te renovando. Espere no Senhor, confie no Senhor, creia no Senhor. Não seja enganado, engodado pelo diabo, achando que você e eu temos condições possíveis de nos mantermos sem Ele. Precisamos dEle, a glória é dEle, mas é Ele que nos enche dessa glória. Levanta a mão e adora ao Senhor. E aí, irmãos, quando Deus usa esta figura tão maravilhosa da águia, nós podemos entender que Deus usou de várias aves aqui na palavra do Senhor. Deus usou do pardal, podemos lembrar de algumas. Deus usou da andorinha, Deus usou da pomba, não é verdade? Deus usou lá na criação, falando que Ele fez as aves que estavam povoando o dia quando Ele criava. Deus usou da galinha, não é? Quem lembra da galinha aí? Quando Deus fala que Ele é como a galinha que guarda os seus pintainhos debaixo das suas asas. Deus usou dessas espécies de ave, mas Deus usou de uma espécie que Ele quis comparar o crente com ela, a chamada águia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A águia é da família das aves de rapina. Que são as aves de rapina? São as aves caçadoras. Elas têm a característica, por ser de rapina, querido e amado irmão, de ir atrás da sua presa, principalmente as presas que vão dar para ela carne. Elas comem as suas presas. Interessante as características que esta ave, sendo uma ave de rapina, por ser de rapina, os seus bicos são bem pontiagudos, as suas unhas, os seus pés com as unhas, elas são bem curvas, turvas, para que realmente ela se demonstre na característica que quando ela vai à procura da sua presa, ela possa alcançar o seu objetivo e se alimentar. Interessante que a águia, querido e amado irmão, olhando para as pessoas que estudam as águias, eles dizem que uma águia pode chegar até 6 quilos o seu peso. Eles também falam que a águia tem um comprimento de até 1 metro, do bico até a última pena maior da sua cauda tem 1 metro, e da sua envergadura de uma ponta da asa na outra, ela pode chegar até 3 metros de comprimento. Olha que coisa interessante quando nós estudamos sobre a águia. Ela pode botar até 3 ovos e ela fica 35 dias incubando aqueles ovos para vir a nascer um dos 3 ovos, até 3 ovos que ela bota. Interessante, nós entendemos também a característica da ave, da águia, que ela pode, quando ela começa a dar o seu voo rasante, a águia ela chega até 100 quilômetros, não é, de velocidade quando ela está voando. Então ela pode até acompanhar um carro, não é verdade? Quando ela está naquele voo rasante, aquele voo rápido. E interessante que as pessoas falam que os ossos da águia, ele é um osso redondo, que ela tem em todo o seu corpo, são ossos redondos. E isso faz com que ela não se canse. Quanto mais a águia, ela bate as suas asas, ela está voando, menos cansada ela se sente. Olha que coisa interessante que nós podemos perceber nas águias. Qual é a altura, pastor, que eles detectaram que a águia pode voar? Ela pode voar até 10 quilômetros, 10 mil metros, 10 quilômetros de altura. E mais interessante, para terminar de falar, que ela pode viver entre 30 e no máximo 70 anos, a sua longevidade. E é quando nós olhamos para essa ave, nós compreendemos o porquê os Estados Unidos toma esta ave como seu símbolo. A Alemanha tomou esta ave como seu símbolo, as classes ou as artes marciais tomam esta águia como seus
símbolos. Outra coisa interessante é que o Império de Napoleão também tomou essa ave como o seu símbolo. Existem times de futebol em Portugal que tomaram também a águia lá no Brasil como o seu símbolo. E tantos outros segmentos como a polícia. Eu já fui policial, eu já fui do exército, e eu sei que os pelotões tomavam a caveira, mas alguns outros que faziam a repartição dentro do quartel, eles também tomavam as águias, ou a águia, como seu símbolo. Por quê, irmão? Porque a águia é símbolo de poderio, é símbolo de coragem, aleluia. E Deus usa da águia para comparar você e a mim, a ela, e a glória dele seja glorificada na nossa vida, aleluia. Mas quando nós entendemos tudo isso e olhamos para a águia, olhamos para nós vamos ver que as épocas na vida da águia também precisam de passar por renovação, e nós também precisamos de passar por renovação na nossa vida. A nossa vida, quando nós aceitamos Jesus, é uma coisa. Quando nós vamos caminhando 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, ou até durar a tua vida espiritual e a tua vida aqui na terra, Jesus, você vai vendo e percebendo que a sua vida, ela passa por diversas fases e diversas épocas. Se você ir fisicamente no espelho, você vai perceber que você não é o mesmo do ano passado, você não é o mesmo de 2 anos, 3 anos. Outro dia eu postei, não sei se o evangelista viu, os irmãos que mexem com o Facebook aqui da igreja viu, eu postei esse ano, para glória de Deus, eu e a esposa, para a glória desse Deus maravilhoso, fizemos 18 anos de casados. E eu postei uma foto, eu peguei o meu álbum que veio do Brasil esses tempos atrás aí, que a minha esposa tinha o desejo, o sonho de ver o nosso álbum. Casamos lá na linda cidade de Governador Valadares. Tem valadarense aí? E aí, queridos e amados irmãos, eu tirei uma foto do meu álbum, e justamente no dia do nosso aniversário de casamento, eu postei ela. E se vocês vissem essa foto, você vai falar: pastor, o que aconteceu? Que transformação aconteceu aí, né, pastor? Parece que o pastor estava passando fome, parece que o pastor estava diferente. Claro, nós também passamos por mudanças no nosso corpo físico, e na sua vida espiritual também, querido e amado irmão. Não pode permanecer da mesma forma. Deus não vai deixar você permanecer da mesma forma. E o mais interessado é você não crescer, não subir a escada que toca a terra, que toca o céu, que Jacó teve uma visão. É o diabo. Ele não quer que você cresça, ele não quer que você chegue ao topo da escada, ele quer que você degrida, que você comece a contar negativamente os degraus da sua vida. Então, tanto o próprio Deus, como também o inimigo e a tua vida natural passam por mutações. Eles querem, Deus e o inimigo, que nós passemos por mutações, e nós próprios passamos por mutações. Por isso que em todas as épocas nós precisamos de ser renovados como as águias, como a águia que está estampada aqui no capítulo 40 do livro do profeta Isaías. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer é chamada o momento, o espetáculo da renovação da águia. Interessante que quando essa águia chega a 40 anos de idade, ela precisa ser renovada. Diga assim: eu preciso, na minha vida espiritual, passar por uma grande renovação, ou por grandes renovações. Ela chega a 40 anos de idade, irmão. Essa águia se encontra com um bico maior, envelhecido, com as suas unhas maiores, com seu corpo diferente. Ela se encontra com as suas penas desgastadas pelo tempo, com as penas quebradas, com as asas turvas. As penas não são mais retas, não tem mais aquele brilho, as penas já estão turvas, ela não é mais a mesma. E aí vem uma pergunta, um entendimento para nós: o porquê que Deus pegou a águia para poder nos assemelhar a ela e dizer que Ele tem renovação para nós nessa noite? Porque a águia precisava, por mais que ela seja
um animal irracional, mas tem instinto, decidir se ela quer morrer com 40 anos ou se ela quer continuar mais 30 anos e viver até o máximo da sua vida, que são 70 anos. Então ela precisa, pelo seu instinto, passar por uma renovação nesta época da sua vida, ou permanecer como está e morrer. Nesta noite Deus me traz aqui para te dizer: ou você se renova, ou você vai morrer no meio do caminho, ou você vai ficar no Egito, ou você vai morrer no deserto. Você precisa de opinar, ser renovado pelo Senhor nesta noite e na tua caminhada cristã. Aleluia. E aí, meu amado irmão, primeiro ritual que esta águia passa é o ritual do bico. Ela então dá o seu voo antes de começar a passar pelo ritual, preste atenção. E ela vai para um monte com pedras pontiagudas. Por isso que é uma grande característica de ter muitas águias aqui nos Estados Unidos e no Canadá. Porque aqui tem muitas rochas que nenhum outro animal vão subir, são inexploradas. E ela constrói um grande ninho perto de uma rocha que está do lado do seu ninho. E aí ela decide: eu vou bater o meu bico. Primeiro ritual, o ritual do bico. Eu vou bater o meu bico. E quando ela começa a bater o seu bico, já está turvo, já está grande a ponta do bico, não consegue pegar mais nenhuma presa, não consegue agarrar, por causa da deficiência, da grandeza do bico. O bico já está envelhecido. Ela começa a bater o seu bico na pedra que está do lado do seu ninho, solitária. E ali você pensa que a dor é uma dor que o Tylenol faz passar. Não, é uma dor, não é inexprimível que ela passa. Ela decidiu: eu preciso passar por uma renovação, eu preciso de algo diferente na minha estrutura física. Começa a bater o seu bico, e ela vai batendo, e o sangue vai correndo lá do seu bico, e ali ela para, anestesiada pela dor. E aí, irmãos, depois de algumas horas, passar dias, o bico cai, e o bico então nasce um bico novo, que não está mais grande. O que Deus me faz entender, louvado seja o nome do Senhor, relacionado a este bico, Deus me faz entender o poder que tem nas nossas palavras. Nós, quando convertemos, podemos dar um exemplo assim: nós sempre estávamos abençoando a nossa família, profetizando coisa boa sobre as nossas programações, o nosso futuro, a nossa universidade, a nossa companhia, o nosso futuro casamento, os nossos futuros filhos, a salvação da nossa família. Nós sempre estávamos empolgados, querendo pregar, querendo fazer as coisas, mas no passar do dia, a nossa boca se envelheceu, as nossas palavras não são mais aquelas mesmas palavras, cheia de unção, cheia de poder, cheia de Deus. Por isso que o livro do profeta Isaías, eu vou ler esse texto, talvez falar, não tem nada a ver. Tem. Deus profetiza por Isaías no capítulo 55, versículo de número 11. Ele diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me aproveitar, o que me apraz. E eu vou para Efésios. Se a palavra de Deus tem poder de produzir, se a palavra de Deus está cheia de unção, eu estou nesta noite convicto que Deus vai renovar as minhas palavras, que Deus vai renovar a minha boca para ser novamente uma boca profética, porque está escrito em Efésios 4:29: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que a graça seja aos que a ouvem. Aleluia. Irmão, esta boca que Deus te deu não pode continuar xingando. Olha aí. Essa boca que Deus te deu não pode continuar murmurando.
Essa boca que Deus te deu não é para ficar chamando teu filho de moleque, porque moleque vem de Moloque, um deus filisteu que está amaldiçoando as crianças. Esta boca que Deus te deu não é para ficar queixando de nada que acontece com a sua vida. Tem um hino da Cassiana antigo, mas ele torna-se novo porque ele é profético. Curou muitas vidas, libertou muitas vidas, fez muitos chorarem quando estavam passando por provações. Aquele hino que chama com muito louvor. Está passando pela prova, cante com muito louvor. Está passando na luta, cante com muito louvor. Está desempregado, cante com muito louvor. Marido saiu de casa, cante com muito louvor. O filho está drogado, a filha na prostituição, cante com muito louvor, porque foi cheio de louvor que Paulo e Silas viram os anjos visitando ele nas prisões, e eles foram libertos para a glória do Senhor. Levanta a tua mão e dá glória aí. Levanta a tua mão e dá glória. Levanta a tua mão e deixa Deus renovar a tua língua, as tuas palavras, o teu coração. Aleluia. A Bíblia nos diz em Colossenses 3:8, escuta bem: mas agora despojai-vos também de tudo. Não está falando só de alguma coisa. Despojar de tudo, ou seja, a palavra despojar aqui, irmão, é a mesma coisa de arrancar uma roupa velha, suja, e você colocar uma roupa totalmente nova, totalmente limpa. Despoja de tudo, tira a velha roupa, não é? Que aconteceu com Acã, escondendo a babilônica, as moedas. Ele estava trazendo o velho para dentro de Israel, mas o velho não pode permanecer na vida, porque Deus está te dando palavras de bênção. Deus quer que você renove as suas palavras. Deus quer que você renove. Foi falado aqui nesta noite. Até o pastor falou, capítulo 12 de Romanos, renovação do entendimento. Porque quando o entendimento renova, renova a boca também, renova o pensar também, renova o sentimento do coração, renova o espírito, renova a alma, renova o corpo, renova tudo. O crente não fala bicho, o crente não fala os palavrão, mas o crente fala glória a Deus, fala uia, chama de irmão, chama de vaso, chama de canela de fogo, fala a língua do céu. Quem nesta noite quer falar a língua do céu, vai continuar falando a língua do céu. Ezequiel 37, 3 e 4. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre esses ossos e diz: ossos, ouvi a palavra do Senhor. Aleluia. Apóstolo Paulo falando, estava tendo uma confusão dentro, estava tendo uma confusão dentro da igreja. O apóstolo Paulo falou assim: olha, para nós resolvermos esse negócio, que vocês só pensam em ficar falando, fica aí um passando por cima do outro, desrespeitando os dons proféticos, desrespeitando o Espírito Santo e achando que vocês são melhores uns que os outros, vão resolver o problema. Olha, quando eu estiver pregando aqui, eu prefiro que em todas as palavras que eu pregar, todas elas sejam palavras que vocês entendam. E eu vou deixar para mim falar minha língua estranha depois. Eu prefiro falar palavras que vocês entendam do que ficar falando palavras para confundir vocês. Nesta noite Deus está falando que a palavra de Deus seja a primeira coisa a sair da sua boca. Aleluia! A águia quebrou o seu bico, bateu o seu bico, seu bico caiu e foi renovado. E aí vocês acham que a águia está pronta para viver mais 30 anos? Não, querido e amado irmão. A águia precisa de passar pelo seu segundo ritual. E o segundo ritual, depois do bico, quando ela olha para suas garras, para suas unhas, elas estão grandes, estão também, não é, arredondadas, turvas. Não pode agarrar nenhum tipo de camundongo. Se ela descer depois da sua visão e tentar pegar o camundongo, ela vai e deixar ele escapar. Por quê? Porque as suas garras vão entrar dentro das suas mãos, não vão agarrar nada. E aí, sabe o que acontece? O bico está novo. Olha que coisa interessante. Uma coisa na nossa vida precisa de ajudar a outra parte. Uma coisa que Deus trabalhou precisa de ajudar a outra parte da nossa vida. Exaltado seja o nome do Senhor. E aí, amado irmão, ela pega aquele bico novo. Sabe o que ela faz? Ela começa a puxar todas as suas
garras, as suas unhas velhas. E mais uma vez, aquela águia começa a sentir as dores e ver o sangue sair, mas ela precisa de renovar, porque tanto o bico como as suas garras, as suas unhas são necessárias para ela continuar sobrevivendo, para ela continuar. Quando chega em uma árvore bem alta, ela precisa de parar por ali, ela consiga segurar naquele tronco para aguentar o seu peso e depois ela voar e procurar novamente as suas presas. Ela precisa das suas garras e ela arranca uma por uma. E Deus vem perguntar na nossa vida nesta noite o que precisa ser também tirado da nossa vida. Se essa águia precisou de tirar as suas unhas, nesta noite eu quero usar o simbolismo, a comparação, que nós precisamos também tirar da nossa vida todo sentimento humano que está tentando abafar a glória de Deus, a luz de Deus na nossa vida. O nosso sentimento humano, diz a palavra de Deus, ele é totalmente pecaminoso. Um dia chegaram para Jesus e falaram assim: bom mestre, falou, olha, não tem negócio de bom não, o homem não é bom. Bom só tem um, que é o nosso Deus, que Ele é cheio de amor, que Ele é cheio de graça. Mas nós louvamos ao nome do Senhor, que quando Ele renova isso na nossa vida, que se simbolizam as garras, sabe o que Ele faz? Ele tira o sentimento de nós vingarmos com as nossas próprias mãos aquele que nos fez perder o trabalho. Teve um dia, irmão, que tinha uma pessoa que me fez perder um trabalho. E aquilo me deu uma ira santa no coração. A minha vontade, a princípio, foi pedir a justiça de Deus. E a gente faz isso mesmo. Às vezes até quer pegar a pessoa. Mas, amados, depois que Deus fez esfriar, que fogo, que era um fogo estranho dentro de mim. Não é? E aí diz a palavra do Senhor que Ele que refrigera a nossa alma, amém, aleluia. Aquele fogo estranho, não é? Aquele fogo estranho que a gente acha que é de Deus dentro de nós. Aquele fogo estranho de querer cortar a cabeça do irmãozinho, de mostrar as nossas garras. Aí veio o Senhor e Ele refrigera a nossa alma. Depois começamos, eu e minha esposa, a falar: não, está na mão de Deus. Se Ele nos prejudicou, está na mão de Deus. Abençoa, Senhor, mostra para Ele naquilo que está errado, aleluia. E aí eu entendo, irmão, que também dentro de nós, isso que nos está atrapalhando a usar as nossas próprias mãos, diz a palavra do Senhor, que também dentro de nós tem que sair a inveja. Nós não precisamos de ter sentimento humano de inveja de nós. Nós não podemos ter esse sentimento também chamado sentimento de vanglória, porque eu faço e aconteço. Mas nesta noite Deus mandou te falar e me falar que se nós queremos renovação, a glória é dele. Glória a Deus. De exaltação, não é? Só acontece alguma coisa se eu estiver, não, irmãos. Só acontece alguma coisa se Deus estiver na nossa vida, aleluia. Glórias ao nome do Senhor. E aí eu vou ler uns textos para você aqui, que diz no Salmo 134, 2: levantai as mãos no santuário e bendizei ao nome do Senhor. Essas mãos que Deus deu para nós foram mãos para serem levantadas e bendizer só ao nome dele. É isso que Ele quer fazer na sua vida. Não use as suas mãos para ir para o pecado, para fazer justiça própria para as pessoas, para se vangloriar, mas levanta a tua mão para Deus, porque Deus é o seu juiz e vai te renovar, aleluia. Hebreus 12, 12 e 13 está dizendo: levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. E no versículo 13, parte 6, está dizendo: e seja antes de tudo
curado, aleluia. Quando nós levantamos a nossa mão cansada, que está tentando agir como homem para Deus, Deus entra na nossa vida e Ele arranca toda a justiça humana, todo o sentimento humano, toda a vanglória, toda a ira, todo o sentimento faccioso, e Ele nos faz ter mãos santas para abençoar. Quem quer abençoar aqui nesta noite, levanta a mão, porque a sua mão é trabalhadora, é abençoada, mas é mão para abençoar as pessoas também, para bem dizer o nome do Senhor. Olha o que aconteceu em Atos 3:7. Está dizendo que aqueles dois homens de Deus, eles estavam entrando na porta do templo chamado Formosa. 3:7. Tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. Antes eles falaram assim, Pedro virando para aquele coxo, ele disse assim: homem, você está me pedindo a esmola, mas eu não tenho nem prata, eu não tenho nem ouro, mas o que eu tenho para te dar, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Mas sabe o que estava faltando, irmão? Uma mão cheia de misericórdia e de compaixão, para poder demonstrar o Deus que estava na vida daquele apóstolo. Sabe o que aconteceu? Diz que pela mão direita, também cheia de unção, cheia de poder, tomou o paralítico, e ele começou a saltar, cheio da glória de Deus. Levanta a tua mão direita aí para o céu. Eu quero profetizar que esta mão que pega a veca, que pega a escada, que pega a brocha, essa mão que pega a caneta, essa mão que está dirigindo nos caminhões, nos deliveries por aí, na cozinha, esta mão que faz tantas coisas aqui na América, eu quero profetizar, vai ser uma mão cheia da unção de Deus essa noite. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Você vai aplaudir, aplauda Jesus essa noite. É por aí. Posso continuar, irmãos? Pode continuar? Amém? Quem espera aí mais uns 15 minutos, diga glória a Deus e amém. Oh, aleluia. Terceira coisa, arrancou a todas as unhas. O bico está novo. Ela está preparada? Não está preparada. Terceiro ritual, que é um dos rituais mais difíceis dela fazer, é o ritual da renovação, é da remoção de todas as suas penas. E aí, quando nós retratamos como ela está, nós vamos perceber que esta águia, ela está com as suas penas grandes, envelhecidas, por mais que caíram algumas e nasceram outras, com as suas penas, não é, turvas, já não estão mais retas, elas já fazem um ângulo. Mas existem também outras que quebraram, que estão com seu toquinho e que não passaram por uma renovação. Agora, com o bico novo, ela começa a tirar uma pena por uma, até ficar com seu corpo totalmente deludo, ou seja, totalmente careca. Já parou para pensar, irmão? Começar a arrancar uma após a outra, e depois ela ficar totalmente desprotegida, porque nós sabemos muito bem que todas as aves, elas têm as penas, porque aquilo mantém o térmico da ave, não é verdade? Protege a pele, protege ela, não é, de algumas coisas que poderão, não é, pegar na pele e ser uma doença. E agora ela está totalmente sem as suas penas. E diz, nós entendemos que esse processo doloroso, por quê? Porque depois de 5 meses, ela já está pronta para poder novamente voar. E aí começa a nascer aqueles pequenos, né, pequenas penas, brotos de pena. E aí começa a ficar com as suas asas grandes novamente, bonitas. Porque o brilho que tem, quando ela sobe, querido, ela pega um voo bem alto. O sol, quando bate nas suas penas, reluz as cores negras, vermelhas, acinzentadas e brancas. Isso faz com que ela demonstre o brilho pelo qual o sol bateu nela. Por isso, querido e amado irmão, que nós precisamos de passar por esta terceira fase. Porque depois que nós arrancamos, né, as nossas penas, podemos dizer assim, e o sol da justiça que é Deus e bate em nós, vai brilhar uma glória na nossa vida, vai brilhar uma unção nova na nossa vida. Exaltado e glorificado seja o nome maravilhoso de Jesus. Como que você quer ficar por aí, meu irmão? Fosco, sem vida,
vai tocar, não tem unção nenhuma. Vai evangelizar, vai dar um folhetinho, a vontade da pessoa é de rasgar e jogar fora. Vai dar uma saudação, tá começando a gaguejar. Não tem nada contra as pessoas que têm esse problema, mas nós que temos a língua normal, isso aconteceu comigo. Presta atenção, um dia eu vou contar isso para vocês, não é? Fica aqui só entre nós, a igreja de Hudson, viu, pastor? Aleluia! Um dia eu era bem recente convertido lá em Valadares, na Quarta Presbiteriana Renovada. E aí foi onde eu me converti. Aí o pastor, com outro rapaz que é jovem, que hoje também é um pastor, falou: vocês vão lá para Choninho, não é? Lá para Choninho. É, e a prova, né? A prova. Vocês vão lá para Choninho pegar minha motinha e tal, RX 180, pá, né? Todo jovem para pegar. Vamos embora, Josmar. Hoje ele é pastor Josmar Lopes, talvez alguns conhecem ele, né? O cantor. E aí, ele, vamos lá, Josmar, monta aí e tal. Aí nesse dia eu falei assim: eu prego bem, né? Eu sou um bom pregador. Que nada, eu vou ler, chegar lá, eu abro um texto e vou pregar, o fogo vai cair, um negócio de novo convertido. Fogo vai cair do céu, vai acontecer milagre, acontecer maravilha, porque eu sou o bonzão da boca. Vai escutando, né, irmão? Chegou lá, aí o Josmar tocou, tal. E aí, quando eu fui pregar, e eu e comecei a gaguejar e não saiu nada. E eu falei: vamos orar. E eu orei, entreguei pro dirigente e acabou. Mas outro dia que eu voltei lá com o Josmar, que eu fui humildezinho, li a Bíblia, orei, falei: Deus, me dá graça, me dá unção, não sei falar. O Senhor nos entregou 13 almas nas nossas mãos, para honra e para glória do nome do Senhor. Então Deus quer renovar as nossas asas, as nossas penas. Sabe por quê? Porque Ele quer que nós venhamos reluzir, não a nossa humanidade, mas a glória dEle na nossa vida. Exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. Por que, irmãos, a pergunta das penas novas? Sabe por que das penas novas? Porque esta águia precisa, ela é uma ave solitária. Ela não anda como as andorinhas, como os outros pássaros em bando. Ela anda solitária. Ela só está com a sua companheira ou com o seu companheiro quando vai a casa lá, e torna-se duas. Mas depois que botou, que chocou a ave nos céus, ela anda solitária. E a ave, preste atenção numa coisa, ela precisa de estar com as suas penas bem renovadas, bem brilhosas, novas. Sabe por quê? Porque ela tem uma característica, escuta bem aqui o porquê das penas, das asas. Porque que ela precisa de estar com essa plumagem totalmente nova e restaurada? Porque ela é a única ave que tem poder de subir mais alto do que todas as outras aves. Ela passa no meio de nuvens, de tempestades, de relâmpagos, de chuvas, e ela fica por cima das nuvens. E aí Deus me falou uma coisa: por isso que Ele nos assemelha com a águia e com as suas asas, porque o crente tem uma característica linda que ninguém que serve a Jesus não tem, e nem o diabo. Nós podemos, por causa do sangue de Jesus, chegar lá no trono de Deus, que está nas alturas da glória. Levanta a sua mão e agradeça a Deus, que por mais fraco que você está, Deus vai renovar as suas penas, porque Ele te quer na presença dEle nas alturas. Salmo 73 nos mostra este momento que um homem chamado Asaf precisava de ser renovado. Nós sabemos muito bem que Asaf foi designado por Moisés para liderar os levitas, os músicos, os sacerdotes. E no Salmo 73, escuta bem, Asaf, quando ele começou a olhar para o ímpio, ele falou: olha, quando eu comecei a olhar para o ímpio, eu quase me desviei, porque eu comecei a ver a vida do ímpio. O ímpio nunca tem sofrimento, o ímpio nunca passa por dificuldade financeira. Até no momento da morte, você não vê tristeza no rosto do ímpio, você não vê muita dificuldade para enterrar um ímpio, você não vê muito desespero quando o ímpio está morto, quando a sua família passa pelas dificuldades. E ele começou a queixar, porque ele começou humanamente a olhar para o ímpio. Ele passava por muitas provas e começou a olhar para a vida do ímpio. Quantos aqui que talvez não começou a olhar para as pessoas ricas, para aqueles que estão lá fora e prosperam muito mais aparentemente do que você, que teve esse pensamento na sua mente?
Não vou nem pedir para você levantar a mão, porque quase a maioria de nós aqui já pensamos isso. Não é? Não é verdade? É desse jeito, irmão. É desse jeito, irmão. Começa a olhar, poxa, eu estou aqui 10 anos na América. Fulano chegou de já tem uma companhia de pintura. Fulano chegou de já tem um schedule. Isso te leva a quase desviar quando os teus olhos começam a olhar para a vida do ímpio. E aí Asaf falou, olha, estou me esquecendo de uma coisa. Eu vou me dobrar diante do Senhor. E diz a palavra do Senhor que lá no versículo de número 17, ele diz assim, e na presença do Senhor aconteceu uma coisa. Até então que eu entrei no santuário de Deus e entendi o fim deles, aleluia. Até que eu entrei no santuário de Deus, ou seja, até que eu dobrei o meu joelhão e o Espírito Santo começou a me revelar que eu sou diferente do ímpio, que eu posso chegar no santuário e o ímpio não pode chegar. E aí Deus começou a mostrar para ele, tá vendo o ímpio? Você está achando que porque ele é rico a face dele não envelhece? Mas está acontecendo uma coisa, e acontece com todo ímpio que morre, eles são esquecidos. Pega a sua Bíblia e levanta para o céu aí. Levanta aí. Claro que a Bíblia é a palavra de Deus. Levanta ela para o céu. Se você procurar aqui, levanta a sua Bíblia para o céu, você que vem. Nomes de pessoas que Deus usou estão registrados aqui, sabe por quê? Porque a vida do justo, Deus traz um memorial. Você jamais será esquecido. Se Deus te usou para ganhar uma alma, você jamais será esquecido por Deus, porque você tem condição de voar, chegar na presença de Deus e Deus usar a sua vida. Quem quer continuar sendo usado por Deus, levanta a sua mão e adore ao nome do Senhor nesta noite, aleluia. Até que então eu entrei no santuário de Deus. Fala assim, eu tenho um grande privilégio nessa noite. Eu posso chegar na presença de Deus, aleluia. Não esqueça disso. Quando você passar por uma prova, Deus vai te fazer chegar na presença dele para te renovar, aleluia. Exaltado seja o Senhor. Escuta bem esta palavra, 1 Coríntios 2, 9 a 15. E está mais no versículo 9 que eu queria falar. Está dizendo assim, as coisas que os olhos não viu, que o ouvido não ouviu, que não desceu ao coração, são as coisas que Deus nos revelou por causa da renovação das nossas penas, do nosso voo, pelo seu Espírito. Glorifica ao Senhor, porque Deus, por causa da condição de você entrar na presença dele, ele tem poder de te revelar coisas que o homem natural jamais poderão entender, mas o Espírito te revela. Amém, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Que coisa linda, que coisa linda. A palavra do Senhor fala assim, irmãos, que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente, são loucura para os homens, mas para nós, levanta a tua mão aí, é o poder de Deus para te trazer alegria, contentamento, renovação do Espírito, para te trazer uma nova perspectiva de vida. Nesta noite, o Espírito está aqui, sabe por quê? Porque só Ele tem poder de te revelar que você é filho e filha de Deus. Aleluia! E agora eu começo a terminar a palavra do Senhor, que o último ritual, o bico está pronto, as unhas, as garras estão prontas, as penas e a plumagem estão prontas, mas, irmão, a última coisa que precisa de ser renovada é o corpo. O corpo continua sendo o mesmo, as entranhas são a mesma, está velho, cansado. E agora, pastor, o que vai acontecer? Vai matar a águia e fazer uma nova? Não. Deus não vai te matar para fazer você como Nicodemos, que entendeu completamente errado. Ah, Senhor, eu sou tão instruído, então, Senhor, eu devo morrer então antes do vida da minha mãe? Jesus falou, você não está entendendo é nada, Nicodemos, porque você tem que nascer de novo. Nicodemos, você tem que entender as coisas espirituais primeiro. Olha, se eu estou falando, não é das coisas humanas para te mostrar espiritual, você não vai entender pouca nada, você não vai entender nada.
Eu tenho que entrar dentro do ventre da minha mãe. Não, amado, Deus vai pegar você do jeito que você está, com 40, com 20, com 50, com 60, oreva, mas Deus vai começar a mudar tudo de dentro para fora, porque esta casca, este corpo seu, por mais que ele está envelhecido pelo trabalho, pelo tempo, o Espírito de Deus tem poder de te renovar, de usar como um menino de 15 anos de idade. Levanta a tua mão e dá um glória aí. Aí a águia, a última coisa, a renovação do corpo. Ela pega então e decide. Ela, claro que já sabia, porque ela voava aqueles lugares todos, ir até um lago frio e subir a mais alto que eu posso. Já está com as penas novas, ela pode subir, ela tem, não é? Ela tem penas novas, ela não tem a força necessária, mas ela então sai do seu ninho e ela dá um voo com toda a sua última força. Isso Deus me faz entender que por mais que você ainda não está preparado da forma que Deus quer para o céu, ainda tem esperança para a igreja, para nós, para a sua família. Deus ainda está nos dando a última chance. Sabe por quê? Porque estamos na dispensação da graça, da última chance de Deus. Dá uma glória aí, porque Deus vai te usar nessa última chance. A última chance dela. Ela dá o último voo com as suas últimas forças. E ela sobe o mais alto que ela pode subir. Reluz o sol sobre elas, parece que aquele já é uma força para ela. E ela pega o seu voo fulminante, rasante, e ela desce de dentro da água fria. E você sabe que o choque térmico, já teve com o corpo cansado, irmão, tomou aquele banho de água fria, parece até ruim, não é? O copo de água quente, nós sabemos aqui, né? Ai, eu quero é dormir, meu Deus. Eu quando chego em casa, que eu enfrento o dia inteiro na lixa, no pincel, sou pintor. E aí, né, aquele dia que você comeu aquele John Compound o dia inteiro, né, aquele 45, cheirou aquela porqueira o dia inteiro, aquela tinta óleo, aquela poeirada no corpo, que a esposa fala, vai tomar um banhozinho, meu amor, eu te amo, mas toma um banhozinho lá, não é? As crianças, papai, toma um banhozinho lá, papai, depois eu te dou um abraço. E aí toma aquele banhozão quente, porque, não é? Nós podemos tomar um banho maravilhoso aqui na América. E aí vai te renovar, irmão? Vai fazer você dormir, não é? Mas lá no Brasil, você lembra do Brasil? Aquele calorzão de Valadares, dos lugares quentes lá, não é, pastor do Nordeste lá? Quando você liga aquele chuveirão, porque não pode pagar, não é? Aquela luz, não é? Você liga aquele chuveirão, e aí você entra um minutinho no quente e 20 minutos no frio. Um no quente e 20 no frio. E aí vai dando aquele choque térmico. Um no quente e 20 no frio. Mas aquele 20 no frio, aquilo renova as tuas forças. Não é? Que coisa linda e maravilhosa as coisas de Deus. Nós então, como a águia, tomamos aquele banho frio. A águia toma um banho frio, choque térmico, o corpo quente, o corpo cansado. E a águia, o que acontece com ela? Ela toma aquele choque térmico. E quando a águia sai, irmãos, de dentro daquela água viva, daquela água fria, daquela água fresca, ela então está renovada para viver os seus últimos 30 anos com muita força, com muita coragem, com muita longevidade, parecendo que era uma águia nova. Você vai aplaudir ao Senhor, porque é isso que Deus tem para a sua vida nesta noite. Quanto tempo mais nós vamos resolver viver? Mais 30 anos ou não? Queremos parar nos 40 ou viver mais 30? Qual é melhor? Viver os restos dos dias da nossa vida com Jesus ou sem Jesus? Viver os restos dos nossos dias com o Espírito Santo, servindo a Deus e sendo usado por Ele? Ou viver o resto dos nossos dias na cachaça, na bebida, na prostituição, trapaceando todas as pessoas e ainda dando grandes gostos para nossa mãe e nosso papai? É melhor que eles escutem que estamos na igreja, que estamos salvando vida, que estamos fazendo bem e que nós vamos morar no céu, do que estar 1000 dias na casa da impiedade. Olha o que a palavra de Deus nos fala em Ezequiel 47, versículo 3. E ele me fez passar pelas águas. Versículo 5. Águas que deviam passar a
nadou. Houve a sequência na vida daquele que era o profeta, que Deus mostrou o limiar do templo, a água passando debaixo do templo, uma água viva, uma água límpida, uma água que era o rio de Deus, e começou a levar ele nas experiências. E quando ele não conseguia mais, que entrou e submergiu totalmente ele, a mão de Deus veio e o colocou na margem do templo para ver as árvores crescendo e a glória do Senhor sendo manifestada através da vida de Israel e do seu profeta chamado Ezequiel. Palavra de Deus também nos fala em João capítulo 4 versículo 13 e 14, Jesus com a samaritana que tentava tirar água do poço de Jacó e não conseguia. Jesus teve uma experiência para ela e disse para ela algo humano, material, que iria refletir na vida espiritual dela se ela entendesse. Jesus disse assim: olha, todo que beber desta água que está aí dentro, mulher, tornar-se-á a ter sede, mas a água que ele beber, que aquele beber, né, que eu lhe der a beber, nunca mais ele tornará a ter sede, porque deveras, ou seja, dentro dele, a água que eu lhe der, fará dentro dele uma fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. Aleluia! A água de Jesus dentro de você vai te renovar, a água de Jesus dentro de você vai te curar, a água de Jesus dentro de você vai passar a fazer dentro de você, a gerar dentro de você vida, e você vai viver o resto das suas vidas renovados para a honra e para a glória do Senhor. Dá mais um glória aí para Jesus nesta noite. A água que Jesus nos der nesta noite fará dentro de nós uma água que traz alegria, que traz contentamento, que traz força. E eu te pergunto, o que você está decidindo aqui nesta noite? Vocês, irmãos, qual é a decisão de vocês? Vocês, obreiros, quais são as decisões de vocês? Nós, pastores, qual é a nossa decisão? Eu olho para a água e pergunto para mim e para você: renovar ou morrer? Qual que é a nossa decisão nessa noite? Recarregar ou ficar sempre no vermelho e daqui a pouco viciar a bateria e a bateria nunca mais pegar a carga? Tem que ser jogado fora. Foi bem crucial e forte o que João Batista falou para aquelas pessoas, mas ainda bem que elas se arrependeram. Olha, João disse: árvore que não dá fruto, corta, lança fora. Mas o nosso Jesus que está aqui nesta noite, querido, Ele está dizendo assim para nós no Salmo 3:3-5. Ele é quem perdoa todas as nossas iniquidades, sara todas as nossas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de amor e compaixão, que enche a tua vida de bens, de sorte que a tua mocidade se renove como a da águia. Aleluia! Deus quer nos renovar com a renovação da águia nesta noite. Fica de pé em nome de Jesus. É Ele que redime, Ele que nos coroa de amor e compaixão. Como está a tua vida? Fecha os teus olhos agora. Talvez você glorificou, mas dentro de você você passou uma semana terrível. Talvez você veio tão machucado aqui, mas veio porque você é um servo e tinha que vir para esta noite aqui, para esse lugar, por causa do teu compromisso com o Senhor. Mas você está vivendo talvez um dos piores momentos da tua vida. Momento de decepção, de perda, de angústia, de divisão, de coração partido, de sentimento ferido, de tanta ação no diabo que até talvez nesta noite você pensou em desistir. Mas este congresso das irmãs, eu louvo pela vida delas. Deus vai trazer uma recarga para a tua vida nesta noite. O Senhor, quando viu os discípulos, evangelista Washington, pastor Júnior, amados irmãos e pastores, pastoras, obreiros, visitantes desta noite, aleluia! Quando o Senhor Jesus, capítulo 1 de Atos,
foi assunto ao céu. Os discípulos ficaram olhando ele subindo. Mas o Senhor, que é tão maravilhoso, mandou os anjos e perguntaram: para quem vocês estão olhando? Por que vocês estão com esse coração partido, desesperançosos e divididos, olhando para o céu, achando que ele nunca mais vai voltar? Aquele que foi assunto, ele há de voltar. Mas ficai em Jerusalém e recebereis do alto o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia, toda a Samaria e até o confim da terra. O Senhor quer renovar a tua vida nesta noite pelo poder do Espírito Santo. Quem precisa de uma renovação, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Vem aqui na frente, por favor. Saia rápido. Você acabou de ouvir mais uma preleção na voz do pastor Sandro Begnami. Para contato e convite, ligue 617-224-3031 ou mande correio eletrônico para adrenascer@hotmail.com. O nosso desejo é que as bênçãos de Deus alcancem a todos que ouvirem essa mensagem e sejam ricamente impactados pelo poder de Deus. Amém.